E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sugeriu anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao portal Terra, Marco Aurélio Mello destacou que, abre aspas, anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página, implica pacificação, fecha aspas. A declaração foi feita depois da condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo. A posição de Marco Aurélio contrasta com a de uma ala de ministros do STF, que vê com resistência a possibilidade de o Congresso aprovar a anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, volta a Brasília na próxima segunda-feira para reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O principal assunto será colocar em pauta a anistia. Piotr, a gente traz essa declaração de Marco Aurélio Mello falando aí da anistia, de uma virada de página, né? Passar a régua. A gente sabe que tem um projeto de lei, um texto circulando em negociação no Congresso Nacional, e toda vez que esse assunto volta à tona, parte da imprensa também, né, da grande imprensa responsável ali por ser garoto de recado de uma ala do Supremo, a gente precisa deixar bem claro que não são todos, são poucos ali, inflamando, dizendo que a anistia é inconstitucional, que se passar no Congresso eles derrubam, enfim, fazendo uma atividade política, né, para tentar minar a discussão do projeto da anistia no Congresso. Quando o Supremo se preocupa tanto em dizer que ele vai derrubar, é porque ele não vai derrubar. Ele vai derrubar, por exemplo, uma anistia que passa com maioria na Câmara, maioria no Senado. Como é que ele explica isso para um Congresso? Porque daí não é um Congresso que não reagiu, é um Congresso que agiu. Agiu com as prerrogativas que a Constituição lhe dá. Ele não vai dizer não só àquela maioria, ele vai dizer não ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. O Supremo tenta evitar que a anistia seja aprovada. Esse é o famoso discurso do passa-recibo, né? Quando está começando a passar recibo, a coisa está errada, está muito ruim. Ou seja, se a anistia avançar na Câmara, como tudo indica, vai avançar, e se ela conseguir o apoio que precisa no Senado, e isso aumentou agora, o voto do Fux tem também esse fator, porque ele dá todas as razões constitucionais para dizer é um abuso que aconteceu, é um abuso, é inconstitucional, ou seja, você tem argumentos jurídicos de dentro do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos falando só da turma, porque se eu olhar para o pleno, eu tenho mais gente. Eu tenho uma mudança na presidência do Supremo agora. Não me parece que o Fachin, que sim, tem uma série de coisas que você pode citar, mas não me parece que o Fachin vai ter esse protagonismo do Barroso. Ou seja, o Supremo diz isso para tentar não chegar a esse ponto. Porque vai negar o quê? Vai dizer, não, esse é o ponto. Porque, veja só, uma coisa é falar assim, isso é inconstitucional, o Supremo vai derrubar. Agora eu não tenho nada. E a hora que eu tiver uma aprovação na Câmara e no Senado? Você está falando de 257, é isso? 257 deputados, no mínimo. Essa anistia na Câmara passa provavelmente com os 340 votos, se não mais. No Senado, eu teria 41 votos. Também não passa, porque na hora que for a votação, e essa votação é nominal, aí o senador vai pensar o que o Augusto mencionou agora, tem uma eleição ano que vem. Aí ele vai tirar, por enquanto eu não me manifesto. Na hora que vem o voto, aí todo mundo tem que se manifestar. Passa provavelmente também com uma votação próxima de 60. O Supremo vai dizer não para um projeto aprovado no Congresso Nacional que está escrito na Constituição. Calma. O Supremo não tem esse poder todo, não. Eles estão agora... Você tá bom, você tá insensado aí, tá se achando. Calma, isso é um recibo bem dado, viu? Deixa eu jogar para o Marcília, porque o que eles têm dito, usando o caso do deputado Daniel Silveira, quando o Supremo anulou a graça concedida pelo então presidente Jair Bolsonaro, quando eles alegaram ali que crimes políticos não seriam passíveis de anistia, graça e indulto. É isso, Marcília? Não é isso, né? Na verdade, eles anularam errado. O problema é o seguinte, se a gente for... É um ato do executivo. Né? Exato. Enfim, e aí eles falam, não, mas é um ato que foi político. Bom, mas é claro que é um ato político, é mesmo um ato político. Mas se ele só me permite, e naquele momento eu tinha um Congresso declinante e um Supremo ascendente. Sim.
Hoje, se essa anistia passa, eu tenho um Congresso numa crescente de retomar o seu protagonismo constitucional e eu tenho hoje um Supremo que ficou exposto no voto do Fux. São coisas muito diferentes. Exato. Veja, momentos diferentes. Né? A Constituição ela só impede anistia para tráfico de drogas, crimes hediondos e terrorismo. Acabou. Não há. Os tais crimes contra a democracia não estão no rol ali dos que não podem ser anistiados. Ponto final. Ah, mas se a gente fizer uma interpretação... Bom, se eu fizer uma interpretação que eu quiser da Constituição, não é a Constituição, é o que eu gostaria que ela fosse. E ela é o que ela é. Ou a gente não tem Constituição nenhuma. Então, o Congresso também precisa parar de ficar esperando o aceite do STF. Boa. Né? Se o Congresso ficar aguardando que eles deem ok para eles fazerem, para que o Congresso faça o próprio trabalho, não vai vir esse ok. Porque muito bem disse o Piotto. É isso. Esses recados, eles não são recados constitucionais, são recados políticos. E de política entende o Congresso e não o STF. Então é lá dentro do Congresso que essas pautas têm de ser trabalhadas. Até porque o confronto entre os poderes também é fazer política e é uma função que o Congresso também tem de exercer. Se ele aceitar que o STF lhe diga o que fazer, essa parte do confronto se perde. E não vai haver pacificação sem anistia. Não dá para acreditar que o STF talvez acredite, ou parte do STF acredite, que a pacificação, como eles têm dito, virá dessa condenação. É óbvio que isso não vai acontecer, mas já não aconteceu. Então somente a anistia poderá fazer isso. A anistia não é uma pauta da direita, é uma pauta do direito. Não há possibilidade da gente seguir hoje adiante, por exemplo, como é que a gente condena uma pessoa hoje por homicídio há 20, 25 anos, se você tem alguém condenado há 20 anos por roubar uma bola do Neymar de dentro do STF. E não é preciso mais nenhum argumento, é só pegar o voto do Fux. Sim. Todos os argumentos jurídicos estão lá. Sim. O ilícito, aliás, não é... O que é ilícito não é a anistia, é os ministros, isso sim é ilícito. Os ministros, como o ministro Moraes. Você falou, Paula, do recado, que eles ficam dando recado pela imprensa, agora eles pararam, inclusive, de dar recado pela imprensa, eles já estão dando recado diretamente durante a sessão. Nos votos, ontem nós assistimos o Moraes fazer isso e o Dino também fez durante o seu voto. Então, esses recados sim são ilícitos, essas menções que eles fazem à anistia, isso sim é ilícito porque é uma intervenção e uma cooptação do trabalho da casa alheia. Se os ministros querem tratar de como a anistia deve ou não ser feita, renunciem e se candidatem no ano que vem. Isso aí.